a todas, a todos e a todos. Estamos aqui nessa noite com mais uma ação do projeto Histórias com a Mafralda, que foi contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura de Sorocaba no ano de 2024, e a gente está muito feliz, né? Um prazer receber aqui a Alessandra Rodrigues para o nosso encontro desta noite, né? Vai ser, aqui a gente chama de palestra, mas eu entendo que vai ser uma conversa muito gostosa, né, de acontecer. Deixa eu ler aqui sobre a Alessandra. Dá aqui o serviço, né, Alessandra? A Alessandra é terapeuta ocupacional, terapeuta de família, fotógrafa, curadora visual, ativista do movimento Atreva-se e coautora do livro Histórias para Quem Dormir. A Alessandra apresenta hoje a palestra Princesa, o seu caso é de polícia. Eu queria falar que eu achei muito legal esse tema, né, que você colocou, inclusive a imagem que você fez, que, né, lógico que você pensou, né, em tudo que você fez, e a gente ficou discutindo depois que isso parece muito um inquérito mesmo, você está ali, né, com uma princesa na sua frente, então foi muito legal também fazer esse trabalho com você. Então, você aí está com a palavra, Alessandra. Bom, primeiro eu agradeço vocês, né? É sempre bom a gente poder ter encontros que a gente possa colocar coisas em fricção, né? Olhar para situações e temas que a gente sempre olhou por um filtro e a gente usar um outro. Porque o convite que eu faço hoje para vocês é um pouco sobre isso, né? A gente vai usando um outro filtro para olhar algo que a gente tem como dado, a gente tem como certeza, né? Então, primeiro, agradeço. E falar com o seu Carlos Votorantim também é falar com gente de casa, né? Eu sou dessa terra, não estou aí mais, mas também eu fico muito confortável de poder bater papo com vocês, sabendo que a gente transitou e a gente já se encontrou nesse percurso de cultura, educação, direitos humanos, enfim, a gente se entrelaça, né? A gente se esbarra, né? Então, vamos falar também com quem a gente se esbarra por aí. Eu primeiro queria saber uma coisa de vocês. A Nicole apareceu por aqui numa conversa. Queria só saber se ela já falou um pouco do Atreva-se, se eu preciso falar do Atreva-se, se vocês já sabem um pouquinho, só para eu organizar aqui a minha fala. Ela já falou do Atreva-se para vocês? Então, nós já conhecemos, né? Mas eu acho que é importante você falar, porque essa palestra fica gravada, né? E acessível a todas as pessoas, né? Então, acho que é legal você falar. Tá bom. Então, eu vou contar um pouco, um resumo do Atreva-se, como eu chego nesse inquérito, né? Acho que a Iva falou muito bom, acho que gostei dessa cena também. Já imaginei a delegacia com a princesa, com o vestidão dela, sabe? O príncipe ali, já imaginei a cena. E aí vocês vamos bater um papo, quem quiser perguntar algo, vai perguntando também, ou no final, ou no meio do caminho. Acho que é mais gostoso quando a gente vai batendo um papo. Bom, o movimento Atreva-se, ele é de 2015. Ele é um movimento que nasce nesse tempo, né? Por conta de uma escola de princesas que tinha aqui em São Paulo. Era uma escola que tinha como disciplina, conduta, educar meninas, né, para serem boas esposas, para ser uma menina que respondesse a essa sociedade que a gente vive, tendo funções de menina, né? Funções de menina, funções de mulher, isso, seja lá o que isso significa, né? Então, quando o Atreva-se percebe isso, né? Vê isso, fica aqui em São Paulo, essa escola ainda tem alguns grupos, né? Alguns grupos de mulheres, alguns grupos da educação, do teatro,
começaram a falar, pô, isso está muito maluco, né? Que história é essa, em 2015, uma escola onde as mães matriculam as meninas, os pais, né? Para que elas tenham essa produção de pensamento, essa produção de comportamento do que significa ser uma boa menina. E aí começa ali uma conversa do que resposta dá a isso, né? Ficou um pouco essa ideia de responder. E de imediato pensaram na leitura, né? Pensaram vamos então reunir pessoas que possam ler sobre mulheres. Isso foi um pouco o início. O início é um pouco assim, dentro de alguns parques em São Paulo, para reunir principalmente jovens, né? Para quebrar um pouco essa ideia, né? Ou questionar essa ideia, né? No início deu certo, porque né, a gente tinha, eu ainda estava em Sorocaba, né? Tinha a Samara Filippo, que era um pouco conhecida, é ainda conhecida, né? E aí, quando ela se junta também, ela traz uma galera, e todo mundo achou que foi, nossa, sucesso geral e restrito. Na verdade, não. Na próxima sessão, no próximo encontro, já estava um pouco mais esvaziado, porque se compreendeu que também a Samara trouxe essa turma e ela não ia ficar com a gente todo o tempo, né? Então, começam a pensar qual a estratégia de poder falar sobre isso, né? De imediato, as pessoas falaram, vamos fazer uma escola, tal, e chegaram à conclusão de que não, que escola também não, porque como seria uma escola anti-princesa, né? Como seria uma escola, a menina ia ter que se matricular, é uma escola particular, essa escola é para quem? Enfim, virou começou a ficar uma coisa muito complexa. E aí a Nicole, que é uma das fundadoras, né, no teatro, e a Copa falou, pô, a gente poderia pensar um pouco como o teatro se organiza, né, nessas coisas dos jogos teatrais, será que a gente não vai por essa via, né, uma via também que é conhecida nossa? E aí elas começam a se reunir, né, e pensam num jogo, iniciam com essa ideia de pensar num jogo para poder levar para as escolas. E assim começa, com a ideia de que falar sobre gênero através de um jogo, uma questão lúdica, onde as pessoas se colocam em situação, seria mais possível do que uma palestra, né, do que um workshop sobre. E aí inicia dessa maneira, assim começa a ficar evidente o objetivo do movimento Atreva-se, que era um movimento que ia atuar nas escolas públicas, porque os alunos das escolas públicas sempre foram um objetivo, sempre foi a demanda, né? A primeira grande demanda. E aí isso inicia, começa a ir para as escolas públicas, né? No início, bater na porta da escola pública, porque o movimento não é um movimento que ele recebe verba, né? A gente não recebe verba, a gente sempre fez financiamento coletivo, e dentro desse financiamento coletivo, a gente viabilizava os encontros nesses espaços, né? Mas escola pública, né, não paga, então a gente fazia um pouco esse movimento através dos financiamentos coletivos, e assim foi, né? Então, a Teva-se começa a fazer isso. O primeiro jogo é um jogo que se chama Nomear para Combater, que é um jogo de situação muito experimentado do teatro, né? Que conta aí que primeiro ele faz com que você crie uma situação de machismo e numa segunda etapa de combate. Então a gente vai para as escolas de início um lugar muito preciso que vamos falar de machismo cotidiano, vamos falar com os adolescentes sobre como esse machismo que está no dia a dia, né, que está muito no rasteiro, que está no nosso vocabulário, que está no nosso comportamento, que a gente faz isso como normal, né, que está dito isso como normal, como que a gente vai dizendo, olha, isso não é normal, isso é estrutural, isso é muito maior do que uma escolha individual. E aí a gente entendeu que o jogo poderia dar conta disso, né? Poderia dar conta de uma discussão que falasse sobre patriarcado, que falasse sobre colonização, que falasse sobre racialidade, né? Sobre o racismo. Então a gente entendeu que esse jogo dava conta disso. Então a gente inicia com esse jogo, o jogo vai rolando,
né? Por muito tempo, as escolas vão me chamando muito nesse lugar de um professor que recebeu aquele jogo, muitas vezes porque está afim de uma discussão dessa, né? Pelo menos dentro da sua sala, porque a gente sabe que a escola pública, por mais problemas que ela tenha, o professor pode ter em alguns espaços essa liberdade, se arriscar nesse lugar, muito diferente das escolas particulares, né? A gente sempre diz que as escolas particulares são escolas que têm cliente. Então, para ela decidir falar sobre gênero ou sobre violência, precisa abrir um arcabouço, precisa ter uma assembleia para discutir sobre isso, né? E aí inicia, e a gente começa a fazer esse jogo em muitos lugares, né? Então, nesse momento eu ainda estou em Sorocaba, eu sou terapeuta ocupacional, sempre trabalhei na comunidade, né? Meu primeiro trabalho é na comunidade, que traz para mim um lugar muito do chão mesmo, né? Muito do cotidiano, muito de questionar esses adoecimentos que a gente fala que a gente compreendeu, que a sociedade contou para a gente, que ele é psicopatológicos, que ele é de causa individual, de um sofrimento psíquico individual. E eu vou para a comunidade e percebo que esse adoecimento que eu aprendi, inclusive na universidade, que ele era individual, psicopatológico, ele é do território, ele é produzido pelo ambiente, ele é produzido pelo não acesso, ele é produzido pelo racismo, pela transfobia, pelo não direito, né, as questões básicas. Então, eu também vou me questionando esse modelo de saúde mental. A comunidade me dá isso, né? Me propõe a pensar sobre isso. Então, eu já era uma TO que trabalhava na comunidade, muito baseada nesse lugar do cotidiano e tal, e eu já vou entendendo que é muito maior do que eu imaginava, né? Que a clínica é muito maior do que eu imaginava. E aí a Nicole me chama, a gente é amiga de muitos anos, né? A Nicole morou em Votorantim. Nós fizemos trabalho juntas, inclusive com mulheres. E aí ela me convida para fazer parte da Trevas e eu falo para ela, olha, eu topo, né? Nessa discussão desse olhar feminista, né? Do ativismo. Falei, mas com uma condição, eu vou, se esse trabalho ele fizer muito sentido para a Dona Maria, né? Falei para ela assim, será que o que a gente está fazendo vai fazer sentido para a Dona Maria lá na casa dela? Ela vai sacar o que a gente está fazendo? Porque me importa se a gente conseguir fazer essa tradução, né? Senão tem um monte de gente muito massa falando sobre gênero, né? Pesquisadoras, né? Tem aí ela é massa de gente. Não queria ser mais uma repetição desse lugar, né? Com todo respeito, claro. Mas baseado na minha experiência como terapeuta ocupacional, eu falei, olha, eu topo se a gente conseguir discutir isso muito lá dentro do cotidiano das pessoas. E aí, eu falei, olha, vem, a gente vai fazer isso. E eu fui. E aí começa essa peregrinação para várias escolas. Então, durante muito tempo, a gente faz primeiro o jogo, né? Que eu nomear para combater. Que ele traz uma grande possibilidade de você dando nome, né, fazer o uso do vocabulário, né, e a gente tem muito medo de usar o vocabulário da violência, né, mas também quando a gente não nomeia a violência, a gente fica cerceado por ela, né, então a gente foi construindo, né, às vezes os adolescentes falam assim, o menino mexeu com ela, não, o que é mexeu? Isso é assédio? Isso é controle? Isso é silenciamento? O que está rolando aqui na escola é um silenciamento, e colocando o quê? E a gente, quando a gente vai para a escola, a gente vai discutir nesses assuntos grandes, né? Mas a gente vai não para apontar o dedo, né? Meninos e meninas, violência aqui, não é muito pelo contrário, não é sobre isso, não é sobre um processo individual da violência. Mas é contar para eles que a gente vive embaixo do grande guarda-chuva, né? Querendo a gente ou não, a gente sendo bacana ou não, né? Sobre uma ideologia vigente, né? E essa ideologia é patriarcal, capitalista, colonizadora. Então, a gente vai para a escola com esse nomão, né? E vai traduzindo para eles o que é isso. O que é patriarcado, né? Então,
patriarcado é um sistema de poder onde o homem, ele é o que dá o valor às coisas. E a mulher precisa se adaptar a isso. Isso é o patriarcado. Sabe onde ele está? Ah, quando você chega em casa, você não ouve assim, levanta para o seu pai sentar? A hora que você chegar, vou contar para o seu pai. Ou, né, quando você vê as meninas que vão para a escola de ônibus, tem medo de ir no ponto sozinha? Tem, não tem? E a gente foi mostrando como esse guarda-chuva que a gente está embaixo, ele é estrutural, né? Ele está em todo canto, a gente queira ou não, em todas as relações de convívio, né? Como isso acontecia no dia a dia deles, para que eles pudessem pegar com a mão e falar, poxa, isso aqui é violência. Nossa, isso aqui é um exemplo do patriarcado. Olha, a mulher está submissa ao cara. Será que... O que a gente faz? Então, o jogo se completa assim, no primeiro jogo. E aí, a gente vai para uma ONG chamada Gerando Falcões, em Poá, há muitos anos já também. E aí a gente tá lá, batendo um papo com a molecada, né? E aí a gente fala assim, onde será que o imaginário do amor romântico que as meninas têm, onde será que surgiu, né? Porque a gente começa a questionar, né, que por conta da idade, né, as relações afetivas, amorosas, sexuais, né, estão ali iniciando, né? E aí a gente foi sacando que o afeto e a violência vivem misturado, né? Não tem uma relação, dentro dessa relação afetiva, não há uma possibilidade de, a gente tinha essa ideia, né, furada, né, do tipo, se tem amor, quando a violência entra numa relação afetiva, o amor sai, acabou o amor, agora entra a violência. E a gente foi percebendo que não, parece que esse lugar era um lugar meio mascarado entre essas duas coisas, né. Ficamos com esse grilo, né, porque a gente vai para as escolas e vai como o jogo nomear, ele vai trazendo modelos, exemplos, ideias, a gente foi percebendo também esses lugares de relacionamentos tóxicos dentro das escolas com os adolescentes, né? E sempre quando a segunda parte desse jogo, que é importante contar, né? Que a segunda parte desse jogo é uma parte para combater o machismo, né? E aí essa parte é uma parte muito difícil de eles construírem a imagem. Eles é todo mundo, né? Porque agora a gente faz com adulto, enfim. Porque a primeira situação é uma situação para você nomear, você tem inúmeras, tem várias. Todo mundo lembra de alguma, né? Mas a segunda, que é para combater, você precisa inventar. Porque não tem um combate à violência contra a mulher. Não tem uma coisa efetiva. E aí é sempre no campo da fantasia, na idealização. Então, chegou um policial e me ajudou, né? Pensando com um policial, muitas vezes menos confiável ainda, mas meu pai foi lá e deu uma surra no cara e resolveu. Então, sempre era uma fantasia, e sempre uma fantasia representada por um corpo de um homem. Então, um corpo que representava um herói. E aí a gente já começou a linkar as coisas. Nossa, herói. Onde está essa fantasia do herói que tem esse corpo masculino, né? E aí, quando a gente está na ONG, né, Gerando Falcões, a gente pergunta, onde será que esse imaginário do amor romântico grudou nas meninas? Aí um menino falou assim, poxa, tenho para mim que foi as princesas da Disney. Será que elas não têm nada a ver com isso? Os contos de fada, né? E a gente... E, ao mesmo tempo, eles falam assim, porque se as meninas estão construindo o seu imaginário de amor romântico, os contos de fada, né? O príncipe, o herói, o que resolve, o que salva, né? Em contrapartida, os meninos estão na mesma faixa etária, assistindo pornografia. Então, é uma conta que não bate, né? Porque as meninas procuram um salvador e os meninos estão procurando um objeto. Então, a gente sai de lá, tipo, meu Deus do céu, o que é isso? Porque a gente sempre tem a gente fala muito disso, né? Os nossos estudos se baseiam muito no que a gente encontra
em relação aos adolescentes das escolas públicas, né? Eles pouco que norteiam a gente, o que a gente precisa olhar, né? E aí a gente cai nas princesas, aí a gente vai estudar. Pô, então, se a gente está indo falar sobre violência, está falando sobre as questões estruturais da violência, e os adolescentes estão contando para a gente que esse imaginário também do amor romântico está nos contos, aí eles dizem para a gente, está no conto da Disney, vamos estudar, vamos ler, vamos assistir. E aí a gente começa a fazer essa peregrinação, né? Começamos a assistir os contos e fizemos, olha, vamos assistir os contos e vamos linkar, né, tudo que a gente entende como violência de gênero, como outros tipos de violência, né, relação de poder, como desmiuçar isso a partir da nossa vista, né, a partir desse filtro que a gente coloca. E aí a gente começou a fazer isso em todas as princesas, 12 princesas, né, a gente começa a assistir e começa a fazer esse debate. Do início, a gente leva esse debate para a escola, a gente não sabe fazer palestra, a gente não sabe fazer isso, eu também, né? Eu, na verdade, já fiz, mas não é bom mesmo, não é gostoso. E a gente falou, pô, o que a gente faz de novo, né? Bom, então vamos fazer um outro jogo, né, pra gente. Eu vou nisso, vamos continuar nisso, né? E aí a gente senta novamente e faz um jogo com as princesas, né, da Disney, num estilo, dessa vez, naquele jogo Quem Sou Eu, né? Você vai adivinhando, né? Quem sou eu, boto aqui, né? Você bota a imagem aqui para as pessoas irem, para você não ver as pessoas irem adivinhando, e o nosso é um pouco parecido com esse, né? E e a gente foi desmiuçando cada conto. Então, cada conto tem, cada princesa tem aí no jogo 24 perguntas, né? Que está relacionado ao conto e para a gente está sempre relacionado ao cotidiano, né? Então, a gente faz isso com as 12. Aí a gente vai para as escolas e começa a fazer o jogo, né? Então, começa a fazer o jogo para poder questionar um pouco esse lugar de o que significa esse conto, né? O que esse conto trouxe para a nossa subjetividade, né? O que o imaginário criou sobre isso. E aí a gente está nisso já há alguns anos, né? E aí tem coisas que são importantes dividir com vocês, né? A gente escolheu as princesas da Disney por simples fato, primeiro porque foi um pedido mesmo dos adolescentes, né? Segundo, a nossa escolha foi também porque a gente entende que esses contos são contos muito democráticos. São contos que chegam na casa de todo mundo. São contos que chegam na casa a qualquer horário, na sessão da tarde. Então, o vô vê caneta, sabe? O irmão mais velho que fica em casa porque a mãe vai trabalhar e fica com as crianças, também assiste, né? A gente bota lá para a criançada ficar quieta. A gente tem as outras produções, né? Então, acabou de ter aí Branca de Neve novamente, né? No cinema. Teve Pequena Sereia. Então, a gente entendeu que essa produção de entretenimento, que é uma produção que que também é regido pelas questões de poder, eles são regidos pelas questões coloniais, patriarcal, ele é capitalista. Então, a gente entendeu que a gente precisava falar delas. Era elas que faziam sentido para essa população e para essa demanda que a gente encontra nos espaços públicos, né? Majoritariamente. Então, a gente tem as clássicas, e aí a gente faz essas novatas, né? Merida, Frozen, que aí o sistema altera um pouco as relações que ele bota, né? Então, as clássicas vêm muito sobre o amor romântico, sobre o casamento, custe o que custar,
E depois de um tanto, né, como qualquer consumo, né, o entretenimento saca que o amor romântico não está vendendo tanto, né, porque também tem um monte de questionamentos sobre, de novo, quem diz que mulher quer casar, enfim, tem outras questões que atravessam isso, né, mas logo ele fagocita também o que está no mercado e começa a usar as novatas nesse lugar da meritocracia, né? Então, com as novatas, a gente discute um pouco sobre isso, entre outras coisas, mas tem um ponto central que é elas precisam fazer tudo sozinhas, né? Então, não precisa mais de amor romântico, eu não preciso mais me casar, eu não preciso mais ser escolhida, toda aquela parafernália, mas se você quer cuidar, quer fazer a sua vida do seu jeito, né, menina, se organize solo, faz isso sozinha. Então, a gente viu esse pareamento também das novatas neste lugar de meritocracia, vai. Pegue aí a sua jangada, né, a Moana, e enfrenta esse mar aberto, mesmo que a sua comunidade diga não vá, porque é perigoso. Você atravessa todo mundo, nega todo mundo e aguenta as pontas. Então, a gente vai discutindo isso com eles, né? E aí tem pontos muito curiosos, né? Porque às vezes eles falam para a gente assim, mas eu não assisti. Eu não sei nada dessa princesa. E aí a gente fala assim, olha, não necessariamente precisa assistir, ter assistido, na verdade, né? Porque, mesmo não tendo assistido, a Branca de Neve está no nosso imaginário. A Cinderela está no nosso imaginário, né? Por milhões de motivos individuais, motivos de desejo das meninas, mas também porque o mercado reproduz e produz essas princesas, né? Então, ela nunca sai da nossa vista, né? Eu, como fotógrafo, sempre falo isso. Eu olho para um canto, eu vejo uma princesa. Então, elas estão nas roupas, elas estão nos cadernos, elas estão nas festas de aniversário, elas estão nas mochilas das crianças, sabe? Então, elas vão se reproduzindo, vão reproduzindo, 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 e a gente vai falando, tudo bem, né? Eu, querer um amor, eu preciso fazer toda essa jornada para conseguir um amor, né? Então, nós chegamos nas princesas nesse formato, sabe? Dessa maneira de poder utilizar delas para falar sobre as relações de poder. A gente sempre tem em conta que a gente utiliza das princesas para poder falar sobre patriarcado, sobre as estruturas de poder, sobre as questões de violência. Não necessariamente a gente fala de princesa, né? Mas a gente está falando dessa estrutura, que é uma estrutura misógina, que é uma estrutura racista, e como a gente utiliza dela para falar sobre esses temas, né? Então, isso é o grande pé, assim, né? É a grande estrutura também do Atrevo, assim. E depois desse jogo, né, eu já volto para as princesas, mas depois desse jogo a gente fez um outro que se chama Qual é o seu signo? Porque o Atrevo-se começou aí, nós estamos aí com 10 anos, né, de trabalho, o Atrevo-se começou a ser chamado em lugares muito masculinos, como um presídio, a gente foi numa escola em Campinas, uma escola bastante violenta, assim, quando eu digo violenta, assim, de meninos e meninas, sabe, muito, essa violência muito na boca, assim, sabe, muito da ofensa, e a gente não conseguiu fazer o jogo, foi talvez uma das primeiras vezes que a gente não conseguiu falar de princesas e nem falar sobre o machismo cotidiano, né, nomear esse machismo. E aí a gente começou a pensar que a gente precisava de um outro jogo, que a gente sempre fala disso também, a gente começa a fazer um jogo, anda com ele um tempo, anda, igual mochila, coloca a mochila, anda com ele. A gente encontra algum lugar que não adere àquilo, abre um abismo para a gente pensar, e fala, bom, o que será que esse abismo nos dá, o que a gente vai fazer com isso agora, né? Então, esse último jogo é um jogo que fala sobre as relações de poder, né? Porque a gente entendeu, basicamente, naquela escola, que também tinha muito essa violência dos meninos,
E os meninos ficam numa parceria com uma projeção, né, de um homem muito poderoso, de um homem onde eles vão alcançar, né? E a gente percebendo isso, e a gente foi conversando com eles, que figura é essa que representa esse poder para eles, né? E aí a gente chegou no Elon Musk, isso há muitos anos atrás. O Elon Musk nem estava, né, nesse lugar que ele está agora. Obviamente ele já era bilionário, já era esse homem branco bilionário que muitas questões, né? Mas os meninos tinham essa projeção, né, de se igualar àquela figura através da meritocracia. Eles acreditavam piamente que se eles se esforçassem muito, eles iam chegar naquele lugar de sucesso. E aí a gente começou a questionar sobre as relações de poder e de meritocracia que a sociedade embute mesmo, né? Para os adolescentes, para todo mundo, mas principalmente para os adolescentes, porque é com eles que a gente está no dia a dia, e como isso é muito perverso, né? Como isso é uma faceta perversa que exclui a discussão de gênero, raça e classe, né? Então, esse jogo, é um jogo de características e funções. Então, homem branco, homem preto, mulher, pessoa gorda, magra, come 3 refeições ao dia, fala não sei quantos idiomas. Então, a gente vai distribuindo as cartas, função e características, e as pessoas vão montando isso. No final dos grupos, se torna um grande gráfico, né? Do que é as relações, do que é o Brasil, né? O que a gente vê quando a gente sai fora de casa, né? Quem que está servindo, quem que é servido, quem que está trabalhando de limpar a rua, né? Quem que está no banco, quem trabalha no STF, enfim, quem que pede comida na rua. Então, a gente foi botando esse lugar, botando essas cartas nesse jogo para poder falar sobre questões de poder e falar sobre gênero, raça e classe. Então, esse é o penúltimo, a gente acabou de fazer um último, e chega por enquanto. É isso, porque esse último agora a gente vai botar na roda, né? Que é um complemento do qual é seu signo. Então, a trajetória do Atreva-se é essa, né? E hoje a gente não está mais só nas escolas públicas, né? Mas a gente vem fazendo trabalho com os professores, né? Então, alguns espaços vêm nos chamando para fazer uma formação, para ter uma discussão sobre essa estrutura de poder junto com os professores, educadores, né? Escola, SESC. Então, a gente vem gostando muito de poder falar com os adultos, né? Para poder fazer para poder ter um conteúdo, um sustento para poder falar sobre as questões de violência nos espaços, porque as questões da violência aparecem, né? Há uma ideia, né? A gente tem uma ideia, e a gente vai aprendendo isso no decorrer, que não falar de violência é a melhor escolha para não ser mais, aquela pessoa não ser mais violentada, né? E a gente compreendeu que não, a gente aposta que falar sobre violência de um modo sistêmico, estrutural, não individual, ele é uma possibilidade de você ter uma abertura de discussão sobre aquilo, né? Então, a gente acredita que falar sobre violência nessa intencionalidade, ela não é mais violência que a violência. Porque a gente trabalha com números, né? E hoje a gente tem, a cada 6 minutos, uma menina estuprada, né? Então, a gente leva essa informação para a escola, né? Para pensar como a gente chega nesses números, né? E se uma menina é estuprada a cada 6 minutos, significa que um homem estupra uma menina a cada 6 minutos. O assunto é ruim, ficar inchada a situação, mas com os jogos, ele vai tendo uma articulação, um manuseio, para dizer, olha, essa é a estrutura que a gente vive, e como que a gente, no dia a dia, quando a gente tem um pensamento crítico sobre, né, a gente pode olhar para aquela situação e falar, nossa, essa situação aqui é uma situação de violência, ou será que eu estou sendo violento? Questionar. A Atreva-se aposta um pouco nisso, né, a gente aposta nisso e a gente confia também nos adolescentes, né, nessa possibilidade de questionamento. Então,
Essa é uma passagem do Atreus. Vocês querem falar alguma coisa? Me perguntar algo? Não, prossegue aí que tá muito bom. Vamos aproveitar todos esses minutos aí. Bom, queria contar para vocês como a gente chega numa figura, que é uma figura de poder, que a gente leva para a escola para poder pensar sobre que nos ajuda a pensar nos contos, né? Então, quando a gente vai para a escola, né, a gente começa a contar para eles que a gente está embaixo desse guarda-chuva, né, querendo ou não, né, patriarcal, capitalista, colonizadora, né, e que as nossas ações aqui do dia a dia é carimbada um pouco por esse experimento, né, de ser um povo que foi colonizado, viver abaixo desse, né, desse jeito capitalista, né, cada um por si, Deus contra todos, enfim. A gente vai colocando como essas coisas se estabelecem no cotidiano, né? E como isso é uma relação de poder mesmo, né? E aí a gente, quando vai falar de poder, a gente vai falar para eles do Foucault, né? A gente vai dando exemplos que a gente vai compreendendo como isso fica possível no cotidiano, no dia a dia lá da Dona Maria, né? E aí a gente usa o Foucault, do que a gente entendeu, pode ser que não seja isso, é o que eu sempre fala, pode ser que a gente inventou na nossa cabeça, mas não serve, né? Então a gente leva o conceito dele, desse corpo-poder, né? E vai falando que o poder não é algo que você pega na mão, você não consegue materializar, né? Ele é um rolê meio invisível, ele é um combinado, né? E aí a gente dá o exemplo do Papa, né? A gente fala, olha, todo mundo conhece o Papa, católico ou não, né? E como a gente reconhece que o Papa é Papa, né? Então, ele veste uma roupa de Papa, ele tem um ritual de Papa, ele vai na Papa Varanda, ele tem um arsenal de fazeres e ocupações do Papa. Aí a gente fala, pô, o Papa morre. Aconteceu esses dias aí. O que acontece? O poder do Papa morre junto com ele? Não. Outra pessoa sobe no banquinho, senta lá, dá tchau, né? Faz a reza, e Papa de novo e vida que segue, né? Então a gente fala que o Papa não tem o poder, o corpo dele representa. Então, a gente conta que tem corpos que representa poder. E o corpo que representa poder é um corpo que regula os outros corpos, né? E aí eu chego lá. Quando a gente conta isso, né, a gente fala que no Atreva-se, a gente compreendeu que o corpo que representa poder, embaixo dessa ideologia patriarcal, capitalista, colonizadora, ele tem 7 signos. Ele é homem, branco, cisgênero, heterossexual, considerado adulto, considerado capaz e influente. Acho que é isso. Que esse corpo, que tem todos esses signos, é um corpo que tem trânsito social em tudo quanto é lugar. Ele pode fazer qualquer coisa. Esse corpo que representa. Então, a gente conta que esse corpo, ele transita, quanto mais signos de poder desses que você tiver no seu corpo, mais trânsito social você tem. Quanto menos signos desses você tiver, você não tem trânsito social. Se você é uma mulher periférica, preta, seus signos abaixaram. Você tem um trânsito desse tamanho. Do que um homem branco, cisgênero, hétero, adulto, considerado capaz. Né? Então, a gente foi modulando, né, que a representação de poder tem um corpo. E é esse corpo. E a gente fala, como nós chegamos nesse corpo? A gente fala, pô, vamos pensar. Quando a gente pensa em literatura, você passou isso com a gente na aula, né, Ivan? No curso que nós fizemos juntas. Que corpo que quando a gente pensa em literatura, quem a gente pensa? Quando a gente pensa na biologia, quem vem na nossa cabeça? Né? E aí a gente vai trazendo que muito do que é apresentado do mundo para nós tem esses 7 signos. Se não tiver todos, tem a maioria. É um homem, é branco, é cisgênero,
é hétero, é rico, esqueci do rico, rico, considerado capaz, influente. Tudo. Então, biologia, quando a gente pensa em alguém, literatura, a galera sempre fala assim, Machado de Assis, que era preto e morreu branco, né? Artes plásticas, né? Picasso. E aí deu um pane quando eu fui sacando isso também, né? Porque quando eu individualmente saquei isso, falei, meu, quem que eu estudei na universidade? Como eu conheci a saúde mental? Quem me apresentou a saúde mental? O que é doença? Quem me apresentou quem é doença? Quando eu olho para isso no que eu estudei, os 7 signos estavam lá. Era um homem branco, estava lá. E aí a gente bota para questionar. Se na mesa, para decidir o que é saúde mental, tivesse uma mulher periférica, né, um homem preto, uma pessoa trans, o conceito de saúde mental seria o mesmo? Né? Então a gente foi fazendo essas fricções, né? E a gente foi chegando cada vez mais dessa, com a certeza mesmo, que o mundo é organizado através dessa estrutura, né? Dessa estrutura, desses signos de poder. Então, o que a gente viu hoje no Rio de Janeiro, né? É sobre isso também, né? O que a gente vê, né, quando um homem branco viaja no helicóptero com não sei quantos quilos de cocaína. O que aconteceu? Que signos ele tem naquele corpo? Qual é o nível de poder? Então, a gente está falando sobre isso, está falando sobre raça, está falando sobre gênero. Então, quando a gente chega nesses 7 signos de poder, a gente vai contando para eles, né, que esse é um corpo que representa, não significa que esse corpo tem poder, mas ele pode performar, né? Significa que individualmente um homem branco possa falar assim, não, eu não tenho esse poder todo que você está dizendo, né? Talvez ele não utilize, né? Mas o corpo dele representa. Isso é simples, né? O meu corpo, como eu querendo ou não, eu sendo bacana ou não, eu sei, andando contra a maré, né? Então, eu, uma mulher branca, e se eu for procurar um emprego e na minha vaga e está disputando comigo uma mulher preta, eu estou na frente dela simplesmente porque eu sou branca, não significa que eu sou boa, é melhor que ela. Então, essa base sistêmica, essa base estrutural é fundamental quando a gente vai e eles saquem, né? Porque isso dá uma base para se pensar como eles, o que atinge eles no cotidiano, nas questões mais individuais, né? Então, essa figura que representa poder, que é esse corpo, a gente diz, esse corpo, né, falando em gênero, esse corpo é um corpo que regula. O corpo que regula não é regulado. Exemplo, quando a gente pensa em controle de maternidade, de filhos, no corpo de quem, né, que é parado esse negócio? Tipo, não, qual é o corpo que é escolhido, porque a gente compreende que isso é uma escolha, isso é um projeto do patriarcado. Porque é no corpo da mulher. Quantas vezes a mulher pode engravidar? É uma conta rápida e simples. Quantas vezes? Quantas vezes um homem pode fazer um filho? Então, por que essa escolha é uma escolha no corpo da mulher? Porque a gente vive embaixo dessa ideologia e o patriarcado, ele está a galope, né? A gente fala que a gente não fala do machista, a gente fala do machismo, porque machista sai um entra outro, né? E lembrando que mulheres também performam machismo, né? Não são só os homens, é que as mulheres morrem. Então, quando a gente passa por esse lugar, né, com eles, vai acontecendo um pouco essa sensação de, nossa, então há uma grande diferença das questões de gênero. É importante falar sobre isso, né? Porque o que parece ser comum no dia a dia da escola pode dar um grande problema. E pode ser um grande problema já, né? Meninas que são silenciadas,
o nude vazado, né? E aí a gente vai construindo que isso não é um acerto individual com os meninos, né? Às vezes os meninos ficam assim, meio constrangidos e tal, né? Constrangidos não, eles ficam meio bravos, né? Meio lá e tal. Mas a gente vai construindo com eles que isso não é sobre ele, né? Não é sobre ele. Mas, óbvio, se ele estiver numa parceria com o patriarcado, que a gente gosta de dar nome, é de responsabilidade sua também. Agora, você já está sabendo, né? Mas, inclusive, a ação da Trevas, eu venho muito falando sobre isso, né, nos espaços. É um espaço de saúde coletiva, inclusive para os moleques. A gente não está falando, gênero não é para falar, não é sobre falar para as meninas, né? É sobre saúde mental de todo mundo, né? Então, para os moleques também, porque os moleques são cooptados, né? Os moleques são pegos, né, dessa masculinidade que precisa ser forte, que precisa ser machão, que precisa maltratar, porque os desenhos dizem isso, a TV, os namoros na TV dizem isso, então assim, eu gosto daquela menina, mas eu não gosto, eu vou maltratar ela, porque sempre tem esse jogo de poder, né? E a gente vai dizendo para os meninos que eles são cooptados por isso, porque nem poder falar que gosta, eles podem, né? Então, esse também é um espaço para tudo, né? Mas é um espaço, inclusive, de saúde para os moleques, né? Porque os moleques vão reproduzindo esse lugar, que é um lugar de violência. A gente não tem uma preocupação no sentido de ofender individualmente, porque a gente tem um discurso que é um discurso pautado nas estruturas sistêmicas, né? Então, aquele menino é cooptado mesmo por esse sistema para fazer essa reprodução, para fazer essa manutenção, né? Então, os jogos, ele tem o tamanho de quem joga, claro, né? Porque a gente pode chegar em vários lugares e pode chegar num lugar pequenininho. Mas sempre a intenção é de um pensamento crítico sobre aquilo, né? É sacar que um silenciamento de uma menina, ele não é porque o menino é chato, é porque ele se sente mais poderoso do que ela. Isso é patriarcal. Isso gera violência. E a gente vai construindo isso, né? E quando a gente diz um corpo, né, não é regulado, porque muitas vezes as meninas dizem para os meninos fiquem quietos e não dá, né? Porque é uma outra negociação, né, de poder. E aí, a gente chega nas princesas e eu quero contar uma delas para vocês, né? Quero mostrar o baralho aqui para vocês. A Ina já conhece, né? Aqui a gente tem, dá para vocês verem? A Bela e a Fera, um clássico. E aí, o jogo se apresenta assim, ó. Ele tem várias perguntas, né? E aí, uma pessoa fica para adivinhar a princesa e vai fazendo as perguntas, né? A gente diz o seguinte, muitas vezes eles sacam a princesa, tipo, na terceira pergunta, já sabem, é Branca de Neve. A gente fala, não tem importância, precisa fazer todas as perguntas, porque o jogo é discutível, precisa ir até o final, a conversa é essa, né? E aí, rola e até o final. Então, eu vou contar um pouco para vocês um resumo dela e da Branca de Neve, e quais são os pontos também de estudos que a gente tem dessas duas, né? Então, uma pergunta básica. Os personagens foram felizes para sempre? A mãe da princesa está viva? Teve casamento? Essa é ótima. O príncipe a amava? Quais foram as demonstrações de amor do príncipe em relação a ela? Ela tinha amigos imaginários? Como eles se conheceram? 5 minutos. Ela tinha hábitos considerados estranhos? Tinha, né, gente? Ela lia. Moça, lia demais, confusa, coitada. Não era boa, não. Como ele recebeu os hábitos dela, né? A Fera, no caso, quando ela chega quando ela trancada, né? No castelo, ele sabe que ela gosta de ler e dá um monte dá, estantes e estantes de livro, né? Ela tinha uma rede de proteção de pessoas reais?
muito comum, a maioria delas não tem apoio, não tem outra pessoa para bater um papo, né, gente? Ou é a cadeira do piano, aqui, não especificamente nela, né? O candelabro e tal. Ou é os bichos da floresta, sempre. E isso foi trazendo questionamentos para a gente. Olha, o que tem em comum entre elas, né? Elas não têm rede de amigos, elas não têm. O pai tá vivo, tá morto ou omisso. Geral e restrito. Tá morto ou foi embora. Né? Ou, uma vez a gente às vezes perguntar o que é omisso. Alguém falou, quando você conversa com seu pai tá na internet, tá no celular, tipo, vai pra lá, né? Porque isso vai se reconhecendo no dia a dia, né? Então, as perguntas. A mãe da princesa tá viva e o pai é legal, tá omisso, ou morto, tem todas. Porque é muito comum, né? As mães estarem mortas e os pais terem ido fumar um cigarro, comprar um cigarro. Ela viveu em cárcere privado, né? Todo mundo lembra da Bela e a Fera. O pai dela tá preso lá, né? Na casa do cara, do vilão, do monstro. E ela procura o pai dela, não acha, né? E aí tem lá o Gaston que quer ficar com ela de qualquer jeito, ela não tá afim dele. E ela fala, pô, se eu não achar meu pai, esse Gaston vai ficar dentro de casa e não vai ser nunca mais. Quando a gente pula a cena, a gente vem pro dia comum nosso aqui, a gente faz esse paralelo de, sei lá, a gente tá na rua, tá num boteco qualquer, e um cara chega na gente, e a gente fala assim, não, meu, não quero não. E aí a pessoa insiste, o cara insiste. O que a gente faz? A gente fala assim, pô, meu namorado tá chegando. Meu marido tá vindo daqui a pouco. Opa, desculpa aí. Não, desculpa. Tá. Então a gente compreende que o homem respeita o outro homem, mesmo que ele não exista. Né? Isso é uma lealdade masculina. Né? É uma parceria dos caras. Quantas vezes a gente não viu meninas que são violentadas e os pais querem, né? Matar, enfim, né? Fazer lá a sua justiça. E às vezes o abusador pede desculpa pro pai, né? Porque é uma relação entre eles, de uma lealdade entre eles, né? Então, o Gaston quer entrar de qualquer jeito e ela não quer deixar, e ela fala, pô, vou atrás do meu pai, porque esse cara vai se aboletar aqui na minha casa, né? Porque é isso, casa onde não tem um homem, que é o regulador, ele está desregulado. A minha mãe, né, quando meu pai faleceu, ela percebia que o quê? Todos os prestadores de serviço, tipo mecânico, encanador, primeiro procurava o meu pai. Na casa. Quem é o dono da casa? Cadê os maridos? Né? E segundo, minha mãe percebeu que o dinheiro dela valia menos que o do meu pai, porque eles, quando eles iam dar o valor, eles sempre davam um valor a mais, né? Eles falavam, o que seria para um homem era um valor, o que seria para a mulher era outro. Minha mãe percebeu isso no longo da vida de ser viúva. Que ser viúva, as prestações de serviço, os prestadores de serviço cobram mais, né? Por ela ser mulher. E aí, daí pergunta, né? Ela viveu em cárcere privado? Porque quando ela vai procurar o pai, ela acha onde o pai tá, e ela pergunta pro cara, meu pai tá aí? Ele diz, tá aqui dentro. E aí ela fala, pô, meu, vou trocar, né? Porque meu pai... E aí a gente usa muito a Silvia Biroli nesse conto, que é uma pesquisadora da Universidade de Brasília, uma socióloga, tem um monte de coisa, tem um livro chamado Gênero, Democracia e Raça, mas tem um monte. Gênero, Democracia e Desigualdade. Ela é muito bacana. Ela vai contar pra gente, porque quando a Bela fala pro pai, fica aí fora, vamos trocar. Eu fico aí dentro, você fica aí fora. O que a gente dimensiona? A gente dimensiona o lugar do público e do privado. Então, a gente dimensiona e discute, né, com os adolescentes, com quem estiver aqui, o mundo privado é o mundo da mulher. É o mundo das coisas de casa, é o cuidado íntimo, é a relação com os cuidados gerais, o cuidado das pessoas, a manutenção da vida privada. Né? O homem vai trabalhar.
ele precisa chegar em casa e tudo está muito bem organizado, muito bem harmonioso. Isso é a função da mulher. E a gente começa a entrar nas questões de função de gênero. A Brioli vai falar o seguinte, que esse cuidado é um cuidado que é do nascimento até a morte, né? E isso retira a mulher do mundo público, ela não tem tempo mesmo. Então não dá para discutir, porque o mundo público é o mundo das discussões políticas. Ela não consegue participar mesmo, porque ela fica nessa manutenção da vida até a morte. Então vai falar, quem adoece é a mulher que cuida, quando a sua sogra adoece é você que cuida, é você que vai nas coisas das crianças, na escola das crianças, então ela vai dando um panorama para a gente, que é esse termo do cuidado, ele é carimbado nesse corpo da mulher, né? E aí, a Bela entra para casa, né? Entra para o castelo, e ele tranca. E a gente diz, pô, mandou ela para dentro, trancou, como é o nome disso? Cárcere privado. E aí começa toda aquela relação, né? De ele dizer para ela que sabe que ela gosta de livros, então ele dá os livros para ela, e ela vai conversando, vai lendo, chega uma hora ela não tem com quem conversar, né? Tá solitária, sozinha, já leu 500 livros. E aí ela fala, Bully, eu li um livro incrível. E ele responde, fala, qual? E a gente fala, olha, se você conversar com o Bully, tá tudo bem. Mas se o Bully responder, não tá bom. A gente precisa falar, contar isso para alguém. Porque também traz para a gente esse lugar da mulher solitária, sem rede mesmo, né? De criar situações de apoio, porque foi afastada, neste caso da Bela, afastada, foi trancada, né? Isso é sequestro. Né? E aí vai as perguntas. Quem prendeu, se ela é responsável, isso é boa também, se ela é responsável pela reabilitação dele, porque o conto faz a gente refletir de que o amor é bom mesmo quando a gente ultrapassa obstáculos, quando a gente chega num lugar que é a meta do sucesso, mas que esse atravessar obstáculos sempre está no lugar da mulher. Então é aquela coisa, aguenta mais um pouco, filha. Não, ele não é tão ruim assim. No fundo, ele é legal, né? Você vai abrir mão, né, desse amor. Se não fosse um conto de fadas, você diagnosticava ela com algum transtorno mental? A maioria deles dizem sim. Por quê? Porque ela fala sozinha, porque ela está criando possibilidades para não sucumbir, né? Portanto, desse lugar da não manutenção mesmo de saúde. E a gente pergunta, se você ouvisse essa história na vida real, você contaria para a polícia ou para as crianças? Né? Porque ela foi sequestrada. No conto, ele diz para ela, olha, não entra naquela salinha lá não, moça, não entra, porque aquela salinha não pode entrar. Chega uma hora, ela tá um tédio, né? Tá tudo dando uma coisa, ela vai lá e abre aquilo. Pronto, a casa cai, ele dá um murro na parede, ele deixa ela sem comer, isso está no desenho. Está no desenho, ele fala, você não vai comer. E, enfim, a vida cai. O que é um murro na parede, né, gente? Murro na parede ó, a próxima vez é você que eu acerto. Por quê? Porque você me tirou da razão. Porque nessa sociedade, eu sou a razão e você é a loucura. Porque a loucura, ela tem cara. Né? A gente tem vários estudos aí de discursos de que a loucura, e a loucura está alocada no corpo da mulher. Né? Então, quando a gente faz a Bela Fera, a gente fala, pô, você contaria isso para quem? Ah, todo mundo. Polícia, polícia, polícia. Gente, mas nós estamos contando para as crianças. Né? A gente está contando para as criancinhas mesmo. Eu, há muito tempo atrás, fazia um trabalho nos hospitais, na pediatria e tal, como TO. E o que eu via é essas princesas da Disney. Não tinha nenhuma outra princesa empoderada. As pessoas falam, mas tem tanto conto de princesa empoderada. Eu falei, gente, mas essa eu nunca vi chegar lá no hospital público. Lá né? Ou ela virar assunto, virar discussão, né? Então, a gente fala que essa maneira de contar para as meninas que isso é amor, que isso é uma mentira, que isso é violência, né? Que isso é o que querem contar para a gente.
que você pode ficar numa relação onde uma pessoa te deixa sem comer, como uma pessoa te sequestra, como uma pessoa te retira dos seus cuidados. E isso, gente, é agora em 2025. As princesas, a gente tem um jogo que é um oráculo que é individual, é como se fosse uma cartomancia. As pessoas sentam, escolhem uma princesa e a gente vai conversando. Provavelmente, muitas mulheres estão aí com seus 60 anos contando histórias da Bela. Elas eram a Bela. Elas dizem, não, eu era isso aí. Só consegui me separar porque agora os meus filhos estão grandes, porque a Bela e a Fera é uma prática, é um livro da violência doméstica. Então, a maioria das mulheres que se compreende uma Bela só consegue sair desse estado de violência, às vezes muito mais tarde. Ela fala, quando os meus filhos estão maiores. Por quê? É uma doideira. Porque os filhos maiores já podem se defender de uma violência. Pode correr, se é um homem também pode revidar, saca? E quando é pequeno, não. Quando é pequeno, está fragilizado mesmo, é real. Então, as princesas nos trazem para esse lugar, né? Para poder perguntar, né? Princesa, seu caso é de polícia, né? Então, a Bela é sobre isso, a gente tem tantas outras, não sei se dá tempo de falar mais uma, mas a nossa produção de pensamento, né? De produzir esse pensamento de que o corpo das meninas é um corpo... Oi, Marilene. Iva? Iva? Será que... Porque eu não consigo... Eu estou te ouvindo, pode falar. Oi, Alessandra. Não, é que eu recebi a ligação da Maria Helena, que ela que está como responsável pela sala, né? Então a gente está vendo aqui como que faz para encerrar no horário. A gente tem mais quanto tempo? A gente começou, era 21h48, né? Então a gente tem mais... Então, a gente está acabando. 10 minutinhos. Tá, então eu só vou terminar. Que eu acho importante. Os contos, em seu modo geral, Branca de Neve que é beijada dormindo, né? Mas ela é salva. Eu tô vendo um cara beijando uma mulher dormindo sem consentimento. Mas os contos estão dizendo que ele salva ela. Mentira. Isso é uma produção de violência. Branca de Neve também trabalha para 7 homens gratuitamente. A gente fala. Trabalho gratuito para o capital. Que amor é esse? Eu trabalho para 7 homens de graça. Isso tem a ver comigo, no meu dia a dia. Então, são vários imaginários. Mas quero terminar contando o seguinte. Para nós, entre tantas outras importâncias, a gente diz que esses contos produzem uma mulher, uma menina, que confunde amor com violência. Né? O amor romântico é um mercado do capitalismo. Ele é um mercado super vendável. Né? É um mercado que diz que você está fora do padrão. Por inúmeros formatos. Desde curso que homens dão para você conquistar um outro homem. Né? Desde os padrões de beleza. Então, toda essa parafernália do mercado do amor romântico, ele é um aprisionamento dessa menina, para a gente, né? E com muita base de estudos teóricos e discussões por aí, né? A gente está fazendo jogos da princesa aí já tem os seus 4 anos, e aí a gente produziu um livro e tal. É discursar sobre isso, é questionar sobre isso, né? Óbvio, tem tantas outras coisas que contribuem para o patriarcado capitalista, por violência de gênero, com certeza, mas os contos também. Esse imaginário desse amor romântico, desse amor do custo que custar, e se você não encontra, né, você está fadada à infelicidade. Isso, até hoje,
dia 29/10/2025, gente. Com adolescentes e com mulheres mais velhas, né? Então, para a gente, os contos são contos de violência e que criam esse aprisionamento. E a gente acaba indo com jogos para poder se divertir, mas poder falar sobre isso também. Ale, uma coisa que me chama bastante atenção nos contos, né, da Disney, é como eles vendem, né, os produtos e a forma como ele vem revestido, né, e o texto é produzido de uma forma e representado tanto pela própria animação, né, no caso das animações, e depois pelos produtos que envolvem, né, tanto as crianças como os adultos. E o texto, ele fica borrado, parece, né? Então, tem algumas coisas que durante o filme, eu acho que a gente assistindo parece que dá opa, peraí, mas é tão linda, tão... Total, é lindo, e é lindo mesmo, né? Porque todos os artifícios da arte são utilizados para como que é, copitalia. É para convencer mesmo, né? É para convencer, é para seduzir, é para você falar, poxa, eu queria ser ela, né? Quem não queria ter Cinderela, né? Uma escolhida entre 500 mulheres, escolhida, importantíssimo isso, eu vou ter um lugar do lado do homem mais importante do reino. Quem não quer? Né? Então, as músicas, né? Tudo é revestido para isso, né? E quando você traz, né, uma menina estrupada a cada 3 minutos, e depois você inverte isso, né, a cada 6 minutos, e depois você inverte isso. Um homem estrupa uma menina a cada 6 minutos, né? Então, é tão diferente, né, quando vem com essa inversão, né? Então, eu acho que isso tem muita relação com isso, né, de como os contos são apresentados, né? E quando a gente vai para as escolas, né, e fala dessa coisa que é mais espinhenta, né, que é o estupro, né, a gente vai dizendo que né, o anuário da violência que deu esses dias atrás é isso, né, numa faixa etária até os 14 anos, né, então, assim, números de guerra, é horrível, né, mas a gente tem que colocar, assim, a visão contrária. Por quê? É isso que a gente diz nas escolas, nos espaços. Se uma menina é estuprada a cada 6 minutos, você conhece. E também conhece o cara. Entendeu? Porque também conhece. Porque essa conta não bate, né? Quando a gente fala assim, você tem aí, né, entrevista, você conhece uma mulher que sofreu algum tipo de abuso? Estupro? Conheço. Você conhece um homem que foi um abusador? Não, ninguém conhece. Essa conta está errada. Então, como que essa violência é uma violência que se tornou natural, comum? É isso que a gente discute. Como que a gente naturaliza uma violência contra uma mulher? Ale, eu acho que a nossa conversa hoje vai terminar assim mesmo como um inquérito, né? Não tem, ele vai ser cortado assim, tá? Porque tem muito assunto, né? E a gente precisa encerrar, né? A gente precisa encerrar. Talvez as pessoas que participaram, né? A gente tem aí a Roseli, a Renata, o Bruno, o Júlio também, a Maria está só na abertura da sala, né? Mas talvez entrar em contato, ou deixar alguma questão, né, com a gente, qualquer coisa você pode depois discutir, né? Mas a gente vai precisar encerrar mesmo. Vamos deixar essa delegacia. Vamos para outro lugar. Prossegue. E agradecer, né, essa oportunidade que nós tivemos de estar com você, de você trazer esse assunto que é tão importante a gente estar discutindo, ouvindo, né, e olhando para a nossa estrutura, né, porque nós nós produzimos arte, então a gente tem que estar sempre olhando para essa estrutura.
E é isso, e eu queria que você finalizasse então, né, e te agradecer aí. Gente, o assunto ele às vezes parece espinhoso, mas ele é muito importante quando ele cria na gente um lugar de espanto, né, e de questionamento. A gente aposta que falar de violência não é tão violento quanto sofrer uma violência. E a partir do momento que a gente pode falar sobre isso, a gente também pode alterar, a gente tem essa hipótese, né? E vocês, como criadores de sonho, criadores de imaginário, também, sim, são corresponsáveis sobre isso, né? De criar outras possibilidades. Porque se tem um lugar onde dá para criar outras possibilidades, é a arte, né, minha gente? É uma grande ferramenta para a gente curvar, né? Então, eu sempre gosto de falar com os artistas, porque eu me sinto uma também. E eu agradeço muito, e quero que voe o trampo de vocês aí, seja muito bacana. Tenha sido muito bom para vocês. Obrigada, Lê. Então, boa noite a todos. Muito obrigada Boa noite. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Um beijo para vocês. Bom Tchau. resto de semana aí.